Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos telespectadores que nos acompanham em 6 municípios e também dos internautas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Muito obrigada pela audiência. E você vai ver nesta edição. Saiba como dar presente da esperança neste Natal. E mais, existe diferença entre palco e púlpito para o louvor cristão? É a questão de hoje do quadro Perguntar Não Ofende. Veja também a história de Mary, uma nigeriana que passou horrores nas mãos de sequestradores apenas por ser cristã. E ainda, colabore com doações para a campanha da missionária Tânia Leal. E no Mulheres de Fé, recebo hoje a irmã Cláudia Midon. É já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Vamos começar a edição desta terça-feira falando sobre presentes da esperança. Sabe por quê? Hoje, por meio de Jesus, fazemos parte da mesma família. Ouça esta mensagem com amor no coração. Chegamos ao fim de mais um ano, época de reflexão e generosidade. E convidamos você a refletir sobre o ato de entrega. Deus entregou o seu único filho por amor a nós. Hoje, por meio de Jesus, temos o privilégio de nos tornarmos parte da família de Deus. Nosso presente é a vida eterna e, como parte de uma só família, podemos enviar esperança para nossos irmãos e irmãs perseguidos. Seguindo o exemplo do nosso Pai Celestial, nós podemos demonstrar generosidade e bondade a cristãos perseguidos ao redor do mundo. Enviando Bíblias para as crianças perseguidas em Bangladesh.
construindo poços de água para cristãos na Etiópia, apoiando a formação de líderes cristãos secretos na Península Arábica, alimentando cristãos norte-coreanos refugiados, oferecendo cuidado integral para meninas e mulheres cristãs traumatizadas na Nigéria. Além de ajuda prática, você pode dar outro presente para esses cristãos: a oração. Neste Natal, siga o exemplo do Senhor e dê o seu melhor em favor de nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição. Envie presentes de esperança hoje. portasabertas.org.br/presentes. É isso, presentes de esperança. Só ir lá no site do Portas Abertas/presentes e doar o quanto você puder, porque o trabalho Portas Abertas existe há muitos anos, há mais de 60 anos, e é um trabalho lindo, e é um trabalho seríssimo. A gente sabe que acontece, que os recursos chegam onde tem que chegar. E de tudo, se você não puder doar, dobre seus joelhos, faça uma oração pelos irmãos perseguidos em Cristo Jesus, que essa ajuda vai agradar muito aos céus. Bem, na edição de hoje do quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Guilherme Yamarino responde a seguinte pergunta: existe a diferença entre palco e púlpito para o louvor cristão? Vamos acompanhar. A diferença entre palco e púlpito, primeiro a gente tem que compreender algo antes disso. Quando nós estamos no culto cristão, há um protagonista na resposta a Deus. É claro que o culto ele é de Deus e ele é uma ação de Deus, então é Deus quem convoca o culto. Agora, quem responde não é exatamente o dirigente, ou o pastor, ou algum outro intermediário, é a igreja. Se a gente coloca um palco, eu pressuponho, um palco no sentido filosófico da coisa. É claro que as nossas igrejas não têm alguma estrutura lá e a gente chama de palco, tá? Mas se eu coloco alguma estrutura filosófica nisso, ou seja, do destaque maior, para uma banda, por exemplo, vamos usar o momento de músicas. Se no momento de música a banda está se destacando muito mais do que a igreja, e a voz da igreja não consegue ser ouvida, a igreja não aparece, etc., e a igreja não está sendo a protagonista do fato, talvez isso não seja um culto a Deus. Aí, de fato, esse esquema de palco, de ser mais parecido com um show, do que, de fato, alguma coisa que é a adoração a Deus coletiva. Então, a gente tem que eliminar essa sensação de palco dentro dos nossos momentos de música, porque daí sim a gente pode gerar uma pergunta como essa: o que é mais importante? É um palco ou é um púlpito? Púlpito, no caso, imagino que é a ideia do sermão, novamente, né? A ideia de a instrução ser importante, mais importante do que o palco. Na verdade, a própria igreja ela deve aparecer em todos os momentos do culto. Como? Ora, por vezes ela estará sendo a que dá a resposta diante de Deus, a que clama por Deus, a que ora a Deus, a que canta a Deus, a que lê a palavra de Deus. E outras vezes a igreja se silencia e escuta a Deus. Por exemplo, há momentos litúrgicos na história litúrgica, é clássico isso, toda igreja vai ter momentos que a gente fica de pé e momentos que a gente fica sentado. A maior ilustração é quando nós estamos cantando juntos, toda a igreja fica de pé, porque isso ilustra toda a igreja respondendo. E há momentos que a gente está ouvindo, todo mundo sentado. Por quê? Porque a igreja está ouvindo da parte de Deus. Muitas vezes nós falamos o seguinte, que aquele que está pregando a palavra de Deus, este fala, ele é boca de Deus. Ele é o próprio Deus instruindo o seu povo. Nós oramos por isso e pedimos instrução do próprio Deus e iluminação do Espírito Santo para que isso aconteça. Se eu tenho uma má visão da música na igreja e eu começo a ter porções muito mais elaboradas do sentido de palco, de show, e dou menos destaque à participação da igreja no momento de música, eu não estou falando sobre ter instrumento ou não ter instrumento, ou ter elementos tecnológicos ou não ter. Dá para fazer das duas formas isso.
Mas se eu dou muito mais destaque para um protagonista ao invés da igreja, aí sim eu tenho um palco e isso não colabora para o culto cristão. Isso talvez até é algo que reflete um pouco da impaciência lá daquele povo de Êxodo que não se atentou para a instrução do Senhor. É isso. Temos que louvar ao Senhor, não ficar assistindo o show. Eu não me importo se é cantor conhecido, se é da igreja. Eu louvo ao Senhor. Eu não sei nem o nome dos cantores. Você me perguntar quem é o cantor tal, nem sei. Porque nós temos que ter adoração ao Senhor. Infelizmente, não são todas as igrejas, mas infelizmente algumas estão realizando verdadeiros shows, né? Nem se fala mais da palavra, fala a banda tal, fulano tal vai louvar. Não vai louvar, vai cantar nessa show. Então, ótima pergunta que fizeram ao pastor, gostei muito da resposta, e é isso, temos que ficar ligado no trono, não no homem, que o homem não vai resolver nada, nossa salvação vem através de Cristo. Nós temos que amar uns aos outros, mas nunca colocar o homem em primeiro lugar, isso nem pensar. Essa é idolatria. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Shopping Pedro II, o shopping mais charmoso e querido de Petrópolis, espera você para suas compras de fim de ano. As melhores opções para presentear. E comprando seu presente no Shopping Pedro II, você concorre no Natal com Prêmios. São 10 vales compras, 9 de R$150 e um vale compras de R$3.000. O sorteio será no dia 30 de dezembro. Compre o seu presente, pegue seus cupons, coloque na urna e concorra. Shopping Pedro II. As melhores opções de compras e serviços. E você ainda concorre a muitos prêmios. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, que você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petropolitanos. Um grande abraço a todos. E agora vamos falar da campanha da missionária Tânia Leal. É uma campanha que existe o ano inteiro, não é uma campanha de Natal, até porque esse trabalho é contínuo. Não é um trabalho porque teve uma tragédia, um problema, é um trabalho muito que... Esse trabalho, essa campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal, ele existe há muitos anos. Você pode entregar uma cesta básica ou apenas um produto, que você puder, na Rua Washington Luiz 369 ou ainda aqui, na Travessa Vereador Prudente Aguiar, edifício Vitrine, segundo andar, na TV Correio da Manhã, os cuidados, Pede Oliveira Ney Carvalho, que nós entregamos lá na igreja. Mas se puder deixar na portaria da igreja, melhor ainda. Qualquer produto perecível ou não perecível, de higiene, fraldas, tudo, porque são várias famílias assistidas pela missionária Tânia Leal. Então, se você pode doar só um pacotinho de biscoito, ok. Se você pode doar uma cesta básica, glória a Deus por isso. Então, fique à vontade. O importante é que doe com alegria. Doe com alegria, seja o que for, porque agrada ao Senhor. Bem, hoje vamos conhecer a história de Mary, uma nigeriana que passou horrores nas mãos de sequestradores apenas por ser cristã. É mais um testemunho, dentre tantos que mostramos aqui, de cristãos perseguidos no mundo todo. Vamos acompanhar a história da Mary.
Meu vilarejo na Nigéria foi atacado por extremistas fulanis. Eles atacam os cristãos porque louvamos a Jesus e eles querem nos expulsar daqui. Eles sempre vinham em motocicletas. Às vezes, 50, 100, até 200 motos atacavam o vilarejo. Eles são apenas um dos grupos que atacam os cristãos nessa região da África. Quando eles começaram a atirar, nós corremos. Mas ouvi minha irmã me chamando. Eu não sabia se voltava ou continuava correndo. Eu estava pronta para morrer, mas Deus me deu força e coragem. Mary correu de volta para a igreja para encontrar sua irmã. Mas os extremistas já tinham chegado. Sua irmã conseguiu fugir, mas ela não. Talvez por ser jovem e mulher, eles só me capturaram. Mas disseram que se não fôssemos com eles, eles nos matariam. Depois nos agrediram e ficavam dizendo que nosso Deus não está vivo, que Ele não nos ajudaria. Então nos levaram para o acampamento. Os sequestradores exigiram resgate alto. Foram 2 meses de negociações até a libertação de Mary e suas amigas. Eu era obrigada a cozinhar. E quando chegava a nossa vez de comer, nós comíamos a comida que eles davam para os animais. Algumas noites era obrigada a me deitar com os extremistas. Tudo que eu podia fazer era orar e pedir para Deus acabar com o meu sofrimento. Mas eu fiquei firme. E Deus ia me fortalecendo. Finalmente, eles nos libertaram. Minha família comemorou meu retorno. Mas minha dor não acabou por aí. Eu não conseguia ficar rodeada de pessoas. Eu não conseguia dormir. A dor não passava. Dor, confusão e as marcas do trauma se tornaram parte da vida de Mary e suas amigas. A Portas Abertas convidou essas jovens para encontrar a cura e a paz de Cristo em um centro de cuidados pós-trauma. Eu vim para esse lugar para me curar. Agradeço a Deus pela paz que Ele me trouxe e por todas as pessoas que Ele usou na minha vida. Eu estou me sentindo muito melhor. Eu não sou a única e sei que também não serei a última. Existem milhares de jovens como eu aqui na África. Nós precisamos que vocês nos apoiem, nos fortaleçam. A Nigéria é um dos 11 países onde os cristãos enfrentam perseguição extrema por causa da fé em Jesus. Seu amor extremo chega até eles em forma de ajuda prática. Não tenho como agradecer a Deus. Minhas amigas e eu estamos fortes.
Muito obrigada pela ajuda que vocês nos deram. Vocês nos devolveram nosso futuro. Se eu não tivesse recebido ajuda aqui no Centro de Cuidados Pós-Trauma, eu teria tirado minha própria vida, ou teria ficado louca. Mas eu vi as mãos de Deus trabalhando na minha vida e fazendo milagres por meio de pessoas que trouxeram cura para os nossos corações. Trabalho lindo da ONG Portas Abertas, você pode interceder, você pode doar e encorajar outras pessoas a fazerem isso. E muitas das vezes a gente escuta, mas está tão difícil, eu não tenho dinheiro nem para mim, mas você pode sempre orar todos os dias, coloquem suas orações, por favor, coloquem suas orações dos nossos irmãos perseguidos em Cristo Jesus. Mas eu não conheço, mas Jesus conhece cada um, é só você pedir por eles. E agora nós vamos assistir uma mensagem de Natal, mas uma mensagem com o espírito natalino que é Jesus. Não é essas mensagens que a gente vê por aí, só de presentes e Papai Noel, não. É a mensagem com o espírito natalino. E a gente volta já já, depois do intervalo, com Mulheres de Fé. Senhor, hoje nos reunimos em família para o Teu Filho prestar homenagem. Aquele que por Tua bondade e generosidade ao mundo veio para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Que neste Natal Tua luz ilumine nossos corações, nossas casas e nossas vidas. E nos dê força e coragem para que nossa fé nunca chegue a fraquejar. Abençoa toda a minha família e todos aqueles que sofrem solidão. Que no dia em que nasceu Jesus, o nosso Salvador, possa seu amor renascer em nossos corações, sendo sempre uma luz a brilhar na vida daqueles que o buscam. Feliz Natal! A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Olá pessoal, quem fala é o vereador Ingo Ramos, vereador aqui de Petrópolis. Estou passando aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muita união entre as famílias. E que nós nunca esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Independente da sua religião, você possa curtir sua família, respeitar o próximo. Esse é o grande legado do Natal. E também, aproveitando, queria desejar a todos nós um feliz 2024 com muitas perspectivas para nós petapolitanos. Um grande abraço a todos.
terça-feira é dia de Mulheres de Fé aqui no programa original e é um dia muito feliz, é o dia que eu mais gosto aqui do programa. Eu recebo com muito carinho a irmã Cláudia Midon, desde já. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Beth. Eu que agradeço, meu coração celebra, né? Estou feliz em estar aqui falando a você, ao seu público. E é sempre uma alegria quando a gente pode adentrar novos espaços e falar um pouquinho da nossa história, do que quem Deus é para nós, para mim, no caso, né? E quem sou eu, né? A gente se define por muitos papéis sociais, né? É verdade. Mas o principal papel pelo qual eu me defino é que eu sou uma filha amada do Pai. Aleluia. Esse é o meu lugar no mundo. E é por essa identificação que eu quero viver todos os meus dias. Mas claro, sou mãe, sou a avó do Arthur, de 4 aninhos. Oh, que delícia. Sou casada, sou psicóloga, trabalho na minha igreja num ministério de apoio, né? Sei bem o que isso significa para mim e o valor que isso tem, né? E assim, começando então com aquilo que eu pensei para a gente refletir, né? Sim. Hoje eu trago um versículo que está em 2 Pedro 2,9, que fala o seguinte: é somente o ato regenerador de Deus no coração, trazendo esse coração das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Que nos permite conhecer ao Senhor. E aí Oséias vem e diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Somente conhecendo ao Senhor, conhecendo a nós, que nós vamos poder ter uma vida relativamente feliz nessa vida e supremamente feliz na outra, né? Então esse versículo fala do nosso coração que sai das trevas para a luz. Esse versículo também propõe uma travessia, quer dizer que o meu coração sai de um lugar, vai para outro lugar. Prossigamos em conhecer o Senhor. Eu saio de um lugar de não conhecer e vou conhecendo, conhecendo, conhecendo. E é sobre travessia, sobre percurso que eu quero dizer nesse dia, né? Eu queria falar um pouco da travessia que se deu na minha própria história. Eu vejo, sabe, Beth, nitidamente um caminho que foi feito. Para mim, como foi relevante esse caminho, né? Foi uma travessia de um conhecimento do meu eu muito profundo. Então, eu quero falar da travessia e do impacto que esse grupo de apoio teve na minha vida. Eu já o conheço, participo dele há 17 anos, ele já existe há 32 no mundo, nasceu num outro país. Então, é desse percurso. Então, quem sou eu? Quem fui eu? Aos 12 anos eu conheço Jesus. Aos 12 anos eu adentro a igreja, me encanto por aquela palavra, o evangelho, a novidade de que vem Jesus trazer para nós, né? Só que eu chego na igreja aos 12 anos já com bagagens. Umas bagagens positivas, claro, senão não estaria aqui. Se não tivesse coisas boas, não sobreviveria. Mas também com bagagens, coisas muito negativas, coisas muito ruins que uma criança não elabora. Não há condições de elaborar tais fatos, né? Vou narrar apenas 3, 4 aqui, só para ilustrar um pouquinho, não tem como contar tanta coisa, né? Quando eu tinha 3 meses de idade, a minha mãe adoeceu completamente, a ponto de precisar ser internada numa clínica psiquiátrica. Veja só. Então, aos 3 meses, ela já se distancia de mim, e isso é um impacto para o bebê. Qualquer criança sente, né? E aí, por que ela adoeceu? Meu pai tinha colocado a terceira herança dela fora, com maus negócios, né? Não tinha condições de gerenciar, e a família dizia: não dê a procuração a ele dos seus bens. Foi herança de avô, de bisavô, a minha parentela tinha muita terra no Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha. Só que ela tinha uma dependência tão grande dele que ela não sabia dizer não para esse homem. E entregou o dinheiro na mão, ele não conseguiu levar à frente os negócios. E quando ela toma consciência da falência, ela não segura. Ela, vamos dizer no popular, para que seja entendido, é como que ela surtou.
né? Porque aquele impacto emocional foi muito grande para ela. Simples. É igual nas nossas casas, quando há uma sobrecarga de energia, liga 3 chuveiros, cai a energia às vezes para proteger. Caiu a consciência dela, porque ela não estava dando conta daquilo, né? Então, ela era extremamente dependente emocional. E para que se possa entender o que é uma dependência emocional, é um fenômeno tão sério, tão forte, que precisa de atenção, né? Vamos pensar num filho que mora ainda com a mãe, sem problema morar com os pais. Mas vamos supor que ele more aos 45 anos com os pais e ele não banca a própria vida. Ele depende dos recursos dos seus pais. Ou então um neto que mora com a avó, né? E depende ali do salário da avó. Se a avó não der, ele não tem como comer e se alimentar nem vestir. Então ele é um dependente financeiro. A minha mãe era uma dependente emocional. Se o meu pai saísse da vida dela, quem era ela? Ninguém. Então ela fazia tudo e qualquer coisa para mantê-lo perto dela, né? Então, eu lembro que uma vez conversando com ela, a gente já conversou muito sobre a história dela, que também me atravessa, né? Eu dizia, mas você não lembrou das suas filhas para comprar uma casa para suas filhas, que é a primeira coisa que uma mãe quer comprar, né? Você não lembrou que nós precisávamos? E ela vai e diz assim, não lembrava, eu só pensava nele. Olha como é que a dependência emocional pode mudar toda uma história e afetar as pessoas. Então, nesse contexto aí, muito mais coisa, eu chego na igreja com muitos afastamentos e perdas, eles se separam, eu sofro com aquilo, e por aí vai. E aí, quando eu chego na igreja, eu começo a ouvir das boas novas do Evangelho, eu me identifico como filha amada do Pai, então já que não fui tanto cuidada, né? Agora Deus é meu Pai, vai me cuidar, as coisas velhas passaram. Então, eu acho que isso que aconteceu comigo, eu acho que é bem possível que aconteça com muitas pessoas, né? A gente guarda todas as dores, principalmente as mais doídas, as histórias mais dramáticas, né, da nossa existência, e a gente guarda, trancafia num lugar em nós e a gente prossegue. Ah, agora é vida nova, eu sou filha de Deus, eu vou dar a Deus os meus talentos, né? Eu já me identificava naquela época como uma pessoa dedicada, operosa, responsável, cuidadosa, amorosa. E eu falei, Deus vai usar os meus talentos. Aí Deus fala, eu quero curar você. Não precisa me curar, deixa lá. Eu não tenho condições de lidar com isso. E eu guardei isso por muito tempo, porque doía. E eu acho que muitos de nós, muitas vezes, fazemos isso, né? A gente guarda coisas da nossa história e vai levando, e aquilo vai sendo arrastado. Por isso, eu digo de uma travessia. E uma travessia que envolve que nós temos bagagens, né? Tem bagagens que eu preciso ir lá olhar o que aconteceu, o que está lá, porque o que está lá afeta o que está cá hoje. A nossa vida não é cortada, ela é uma sequência, ela é um contínuo, né? E aí eu começo a colocar em cima das dores verdades eternas. Eu sou filha e sou amada. Só que ali embaixo, não sou muito amada, eles não cuidaram muito bem de mim. Teve muita coisa ruim na minha história. E aí conflita. E o que vai às vezes sobressair? Muitas vezes as dores. As dores sobressaem também, né? Porque o coração ainda não estava limpo. Eu não havia falado a minha história. Eu guardei a minha história tão bem guardada que ninguém diria que eu tinha tantos problemas em casa. E olha que eu narrei aqui 1, 2, 3 só, tá? Muitas questões. Muito bem. E aí, é como se eu vou parafrasear aqui o Rick Warren, né, e o John Baker, que foram os criadores do programa, desse grupo de apoio, em que a gente tira a máscara e fala das dores umas para as outras de forma muito verdadeira, porque nós precisamos saber quem nós somos, né? E eles dizem assim, não adianta que quando nós vamos para Jesus, não adianta querer que Ele só limpe a nossa calçada e a rua e as avenidas. Ele quer adentrar os nossos porões e limpar os esgotos. Verdade. Mas quem gosta de entrar nos porões, Beth? Ninguém. Não, nós não gostamos. Tanto é que se eu te chamo para ir à minha casa, o quartinho lá de despejo é o primeiro que eu vou fechar. Vou te mostrar a casa. Ah, aqui é um quartinho de despejo. A gente não gosta de mostrar feiura, não é? E aí,
aconteceu isso. E aí eu vou só para ver como é importante a gente voltar na nossa história, e aí que começa a entrar o valor de um grupo de apoio, onde eu posso chorar as minhas dores que eu nunca me permiti chorar. Eu posso falar dos sofrimentos passados, para que eu possa reinterpretá-los, ressignificá-los, né? Teve um autor nos Estados Unidos, William Young, que ele escreveu um livro, A Cabana, isso lá em 2007, mais ou menos, né? 2008, acho que chega aqui no Brasil o livro. Eu lembro que eu li esse livro, eu levava a minha filha para o inglês e ficava lendo o livro. O livro é grande, eu li ele acho que em 3 dias, né? E eu chorava, porque aquele livro me tocou profundamente. Qual que era a história do livro? Da Missy, a filha lá do Mac, né? Que ela com 6 anos foram acampar e ela é raptada, sequestrada, e o cara abusa dela sexualmente e a mata. Quando esse pai chega na cabana, procurava, a polícia toda americana procurando, quando ele chega na cabana, tem a roupinha dela, sangue, ali ele sabia que ela tinha morrido, né? Passam 6 anos, ele entra numa depressão profunda, porque ele se culpa, porque ele não cuidou, e a vida dele paralisa. Paralisou aonde? Naquele ponto. Dali para frente, ele só sobreviveu, ele não viveu. E aí ele recebe um bilhete, como sendo de Deus, como sugere o livro, o filme, em que Deus fala assim, eu quero ter um encontro com você na cabana. E ele, mas como? Por que eu vou voltar para um lugar que foi palco de tanto sofrimento? Eu não volto lá. E ele recusa por um tempo, até que ele consegue voltar lá. E foi um dia de muito pranto, mas é um pranto não para sofrer, é um pranto para lavar a dor, né? E aí vem a grande sacada de Freud, né? Eu como psicóloga, a linha teórica que eu sigo é a do Freud. Freud diz, você precisa voltar lá e relembrar os fatos mais danosos para o seu psiquismo, você precisa recontar, fazer uma catarse, reviver em primeira pessoa, né? Você tem que contar, recontar, reelaborar para que você se desprenda daquilo. Porque às vezes há fatos na nossa história que eles nos afetam tanto psiquicamente que a gente não quer mais voltar, não quero falar disso, não é? Não consigo, deixa isso para lá, é melhor não mexer. É assim que nós falamos, né? Então, Beth, esse grupo nos convida a voltar à nossa história. Tem todo um programa, tem até o livrinho aqui, ó. É todo um programa, né, que dura 1 ano, em que nós vamos contando a nossa história desde a infância. E ali, pela primeira vez, há 17 anos, eu pude chorar com força tudo aquilo que me doía, tudo aquilo que me paralisou na história, tudo aquilo que me impediu de avançar, porque eu estava como um gancho preso lá, nos abandonos, nos descasos, né? E eu precisava voltar para soltar as amarras e as dores, né? E aí começou essa trajetória, e aí hoje é um lugar, um grupo de apoio que chama Celebrando a Recuperação, é um lugar que eu jamais quero sair, eu brinco que eu quero estar lá até os 100 anos, porque a nossa história, a nossa vida é dinâmica, nós não sabemos o que virá conosco, o que virá a ser, o que a gente vai enfrentar, e nós precisamos estar sempre num lugar em que eu estou sempre trabalhando os meus conteúdos, sejam passados, depois que eu trabalho os passados eu vou trabalhando a própria vida, para que eu vá me fortalecendo, para que eu vá entendendo a vida com mais nitidez e não fique chorando as mesmas dores durante décadas, sem que eu tenha minimamente entendido a minha história, o meu percurso, né? E é isso. E aí eu faço agora um link com as nossas igrejas, né? Muitas vezes, pensa assim, seria loucura a gente chegar num hospital doente e se esconder do médico. Seria loucura, né? O médico, sala 2, venha cá, a gente vai para lá, para outro lado. Não vou mostrar minhas feiuras, as minhas chagas, minhas dores, né? Só que na igreja, muitas vezes, esse é o lugar de onde eu vejo, né? Muitas vezes nós nos escondemos. Jesus falou, venham, quem está sofrendo. E muitas vezes chegamos na igreja muito bem apessoados, arrumados,
E no culto de oração, onde deveria ser um lugar de falar, olha, eu estou agoniada, estou deprimida, eu estou com tantos problemas de relacionamento, seria o lugar para se dizer isso. E muitas vezes, qual o seu pedido? Só agradecer. E o seu pedido? Só agradecer. E muitas vezes, não todas, mas várias vezes, nós ficamos nesse lugar de não reconhecer a nossa dor. Só reconhecer as coisas boas, que bom, Deus está comigo, eu sou uma pessoa que eu gosto na igreja, eu participo, eu faço isso, né? Mas a gente não reconhece a nossa miséria. E Deus nos chama para que a gente possa reconhecer as nossas partes frágeis, possa dizer dos nossos descompassos, dos nossos desequilíbrios. Eu lembro que uma vez chegou uma pessoa no grupo de apoio e falou assim, olha, meu nome é tal, eu sou desequilibrada. Olha que coisa maravilhosa, Beth. É maravilhoso, porque sim, muitas vezes a gente está muito feliz em casa, está à mesa, feliz, almoçando com a família. Uma palavra faz a gente virar a mesa, virar o copo, virar o prato e fazer um escarcéu, né? Desequilíbrio. Nós temos que reconhecer, né? E esse foi o percurso, né, que eu consegui fazer, não na totalidade, estou fazendo, né? Estou fazendo um percurso, né? De reconhecer, sim, as coisas boas que Deus tem me dado, né, os talentos que Ele, porventura, possa entregar para eu cuidar, mas também as fragilidades. E como você consegue linkar toda essa experiência que você falou do grupo com a fé que nos move? Como você faz esse link? O link seria o seguinte, Jesus ele vem e nos propõe um outro estilo de vida. E nesse estilo de vida entra a fé, porque eu não vou confiar nisto que me acontece. Eu sei que tem um Deus que cuida de mim e que no final dará tudo certo. Embora aqui pode estar muita coisa bagunçada, então a fé me diz que há um Deus e que eu posso acreditar e que eu devo descansar. Fé é um elemento dessa vida com Cristo, o perdão. Não há como viver a vida cristã sem perdão. Você não sai do lugar. Não sai do lugar. Tenho que me perdoar. Tenho que perdoar esse outro que comete também seus equívocos comigo e eu com ele, né? O perdão. Eu tenho que ter uma vida de gratidão, porque se eu focar só nas dores da existência, eu paraliso, mas eu tenho que ver as bênçãos que Deus foi me dando, mesmo ao longo de tanta dor, porque se faltava uma mãe ali atenta, tinha uma avó presente, que foi bênção na minha vida, não é? Deus cuidando, né? É Deus cuidando, pessoas que vão sendo trazidas durante a nossa travessia, né? Então a fé, tudo é pela fé, a gente crê em Jesus pela fé. A gente escolhe crer, Ele nos chama para crer. Tem gente que não crê, ok. Tem gente que diz, é balela, é a falta de pai, por isso que colocam Deus no lugar, né? Ok, cada teoria, vai dizer algo. Nós escolhemos viver pela fé. E digo, mas então vivem no engano. Não, nós vivemos muito bem, crendo com uma boa esperança, acreditando em coisas boas. E quem não crê, ok, todo respeito. E vivemos a paz que excede qualquer entendimento. Porque Cristo não disse que ia ser fácil, não. Neste mundo tereis aflições. E nós temos e muito, porque crente é o povo para ter aflição. Mas a diferença é a paz que nós temos. Porque ele não diz que paz é ausência de guerra. Tem a guerra, tem as aflições, tem os problemas. Mas essa paz que nós temos que o mundo não entende. Quando eu estava lá no mundo, é que eu vi assim... Aquela pessoa, ele é maluco, não tem nem o que comer, está naquela tranquilidade, sorrindo, me dando a paz do Senhor, eu não tinha noção de nada. E aí, depois que você tem encontro com Jesus, aí você entende. Não dá para explicar, a gente falando, foi o que você falou, a pessoa, isso é história de crente é tudo doido, ainda mais assembleando, é mais complicado ainda. Mas, olha, é tão gostoso, porque assim, para quem está do lado de fora, o mundo está caindo, aquela pessoa está feliz. Mas quando a gente conhece Jesus, nós entendemos o processo, porque tudo tem um propósito. Deus não vive do acaso. Sim. Tudo tem um propósito. E quando realmente nós entendemos isso, é uma maravilha. E
foi muito importante todo esse relato que você fez do grupo. Você pode até ficar à vontade, se você falar nome, dia, horário, como faz para participar, fica à vontade. Porque muitas das vezes, foi o que você falou, você chegou com 12 anos na igreja e depois foi vivendo até conhecer. E às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa não quer saber de Cristo, mas chega num projeto desse e aí vai tratando, e aí vai entendendo tanta coisa. Porque eu acredito, sabe, Cláudia, que como esse projeto está na igreja, não está? Sim. Então, nada por um acaso. Ele não está ali por um acaso, ele poderia estar em qualquer lugar. Sim. Então, tudo tem um propósito. Sim. Tudo a gente tem que entender o que Deus está falando, porque Deus vai falar com cada um de um jeito. Quantas mulheres já passaram por aqui? Quantas? De várias profissões e de várias denominações, e Deus sempre fala. E hoje mesmo, uma irmã me parou de manhã eu estava no círculo de oração, quando eu saí, estava saindo do círculo de oração, ela falou assim, olha, eu fiquei tão feliz que eu estava ouvindo a rádio tal, não lembro qual a rádio, estava barulho. E aí uma pessoa que estava na rádio falou assim, eu estava muito tempo afastada de Jesus, tive decepções e fiquei afastada, porque as pessoas se decepcionam com os homens e se afastam de Deus. É uma coisa muito doida. Incrível isso. É um fenômeno. É um fenômeno. Aí se aborreceu, aí estava afastada, mas aí eu estava ouvindo na rádio uma irmã que foi no seu programa falar e falou isso e aquilo, aquele testemunho que ela contou no seu programa me tocou tanto. Aí ela ouviu um resumo e foi procurar o link do programa que fica no YouTube e assistiu todo o testemunho da irmã, que a irmã tinha passado assim, muito similar ao que ela está passando. E ela correu para Jesus, que ela entendeu que ali era a saída. Então é isso, a gente está falando aqui, a gente não tem noção quem está alcançando. Sim. De repente hoje, tudo que você falou está alcançando pessoas que precisavam ouvir justamente o que você falou. Porque a gente está aqui, a gente não tem noção. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas aí é o Espírito Santo que vai entregar para aquele que quer entregar. E acontece coisas assim que a gente fala assim, tem que ser crente para acreditar. Tem que ser crente. Porque tem uns 2 meses eu cheguei ali no bairro, no Batalhar, eu estava indo para uma consagração numa outra congregação do campo. Aí eu parei num lugar, não sei se é uma padaria, mercearia, assim, uma portinha, para perguntar o negócio. Aí ela falou assim, oi, você é Beth Oliveira? Eu falei, sou. E minha avó tem um testemunho para te dar. Aí eu falei, não, mas eu estou indo para a consagração. Não, mas ela tem que saber que você está aqui. Foi chamar a avó, isso que eu estou falando vai edificar alguém. Porque me impactou. E ela veio e ela falou assim, minha filha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu acho que você vai acreditar porque você é crente. Mas eu estava afastada do Senhor porque eu caí de cama na depressão, não conseguia sair para nada. E ela deve estar assistindo, porque assiste sempre. E aí um dia eu estava deitada, aí o Senhor falou, eu estava deitada, a televisão na minha frente ligada, liga a televisão que eu quero falar com você. Aí ela falou, pronto, agora além de depressiva, estou doida, né? Deus quer falar comigo. Liga, coloca no canal 16, porque no programa da Beth tem uma palavra para você. Pois ela ligou. Quando ela ligou, a irmã estava começando a falar tudo que a irmã falou, tirou ela da depressão. Quer dizer, claro que é o poder do Espírito Santo, mas ela precisava ouvir aquilo. Sim. Por isso que eu falo, tem um mover do Espírito Santo. Sim, porque qualquer coisa que eu fale ou que você fale, não vai convencer ninguém. Então, assim, tudo tem um propósito. E daquele dia ela levantou da cama, e tanto que ela veio correndo falar comigo, e falou que eu não tinha mais depressão. Olha, uma coisa assim que a gente fica assim, tem que ser muito crente para acreditar, porque verdade. É difícil. É difícil. Você como psicóloga sabe que, para tirar a pessoa da depressão. Sim, né? Trabalho. Eu tenho pessoas próximas a mim com depressão, é uma luta. Sim. É muita luta, é complicadíssimo. Então, assim, só Jesus faz isso, mas você tem que crer. Sim, a Cláudia acabou de falar, tem que escolher crer, né, Cláudia? Tem que fazer, nós trabalhamos junto com Deus, né? Em parceria, né? Tanto é que Deus diz, te esforça que eu vou te ajudar. Isso. Né? Então eu vou procurar entender o que está se passando comigo, né? Nada é uma causa só. Foi isto. É uma série de causas e condições que nos levam a ficar naquele ponto, né? Por exemplo, quando eu disse a minha história, eu não contava para ninguém. Quando eles se separam, geralmente a gente chega para as coleguinhas da escola, meu pai se separou, e chora e conta. Eu nunca contei.
não conseguia falar, não sabia falar. Porque não é bom, que você estava guardando aquele lixo, porque é um lixo. Não, eu trancafiei, aquilo que eu te falei, eu guardei lá. E igual a mim, muita gente. Tanto é que as pessoas falam, eu não falo do passado, não quero tocar nisso, não, perdi minha filha, sim, mas não toco. Há um medo de adentrarmos a nossa história. E eu tinha esse medo, eu não sabia falar, eu não venho de uma família que fala da vida, das emoções, dos sentimentos, né? E eu sei que tem muita gente assim, que às vezes chega em casa do trabalho triste, e aí o cônjuge pergunta, o que você tem? Nada não, pode deixar. E vai para um quarto e fica lá sozinho. É assim que nós reagimos muitas vezes, né? E eu guardei, e esqueci que estava lá e deixei lá, só que aquilo está operando. Né? É igual cigarro, né? Você fuma 30 anos, vai lá, bate um raio-x do pulmão, tá limpinho. Mas aquele mal, aquelas substâncias, elas estão se acumulando, elas estão indo. Um dia aquilo vai aparecer, né? E aí eu fiz um episódio de depressão violento, em que eu chorei, Beth, 6 meses. 6 meses. Eu tinha uma história que eu queria fugir dela porque ela me doía, eu não sabia como, né? E até que eu falei, eu tenho que olhar para isso, eu vou ter que voltar lá atrás, eu vou ter que reinterpretar e recontar para mim mesma essa história. E graças a Deus encontrei esse grupo, né, de apoio, em que lá estão pessoas reais, com vidas reais, tiram as máscaras sociais. Máscaras sociais são importantes. Imagina um médico que acabou de perder a mãe, está sofrendo, chega para fazer uma cirurgia se debulhando em lágrimas. A gente vai sair do centro cirúrgico correndo, né? Verdade. Então, ele respira fundo e vai desempenhar o trabalho. Máscaras sociais são fundamentais. Só que eu não posso me misturar com essa máscara, né? E aí o grupo é esse convite semanal da gente falar, como é que você está hoje? Quais foram as suas incongruências dessa semana? Em que você feriu pessoas? Você traiu pessoas? Você se desequilibrou por quê? Você xingou? Você se jogou numa cama e ficou uma semana inteira na cama jogada, sem viver? Lá nós temos que dizer. Talvez em outros pouquíssimos lugares a gente consiga dizer dessas coisas, né? Então é isso, Cristo nos convida para a gente conhecer a verdade sobre a nossa história, para que a gente se liberte dessa história, conhecer a Ele como verdade e conhecer a verdade de todas as coisas. E conhecereis a verdade, né? Eu preciso saber quem sou eu, do que eu sofro, o que me prende, né? E aí tu falou do grupo, né, para dizer o dia. A gente se reúne ali na Primeira Igreja Batista, às terças-feiras, às 7 horas da noite. Mas nós temos outros 6 endereços que tem celebrando em várias igrejas hoje já. Hoje já temos, né? E são grupos maravilhosos. Então eu vou deixar depois o folder, uma hora que você quiser projetar aí. Ou se tiver um Instagram que... Tá, eu vou passar depois, ok. Se quiser falar o nome do Instagram para a pessoa pegar outras informações. Eu vou te mandar um folder que aí depois você pode colocar lá. E aí então, lá não tem custo algum financeiro, lá é um trabalho de doação que as pessoas fazem e a gente está lá se curando em Cristo Jesus e um ajudando ao outro. Como a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, né? Então é um ser humano afiando o outro. E juntos a gente vai crescendo, né? Então é isso, assim, eu acho que é preciso adentrar a história, como dizia a máxima, né, a socrática, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, porque senão temos que conhecer a Deus em primeiro lugar e a nós, conhecer do que sofremos para podermos de verdade avançar e viver uma vida boa nessa terra, né? Temos 2 minutinhos aí para terminar, se você quiser deixar aí uma mensagem de fé para quem está com tantos problemas, você que consegue ver esses dois lados, né, por ser psicóloga e também por ser uma mulher cristã. Então, se você quiser deixar uma mensagem. A mensagem que eu deixaria é que a gente não minimize os problemas. A gente não pode catastrofizar, aumentar demais as coisas, mas é um erro igualmente potente se a gente minimiza. Eu estou em depressão, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, vou tocando. Não faça isso. Não leve a sua vida de qualquer maneira. Está angustiada, está chorando,
está com problema de sono. Vou pegar um exemplo. A cidade foi assolada pelas chuvas, né? Eu digo, depois daquela tragédia, nunca mais uma chuva foi só uma chuva para a gente. Ela nos acende um alerta, nos acende. Eu mesmo em casa já falei, fiquemos atentos à previsão. Eu nunca vejo previsão de tempo, eu gosto de ir vivendo a vida. Mas eu digo, vamos começar a ver, quando tiver previsão de chuvas fortes, não vamos andar em áreas de risco, se bem que não dá para prever quase muita coisa, né? Então, assim, se você chora, se você sofre com alguma coisa, igual chuva, fica e não consegue sair, ali pode ter um trauma. Trabalhe, cuide das partes da sua vida, porque a gente não pode ignorar a nossa vida. Nós vamos ter que nos confrontar com a nossa história em algum momento. Que seja sempre hoje. Que hoje a gente vá a Deus, vá às pessoas que podem nos ajudar. O grupo de apoio é um lugar para esse tipo de ajuda específico, daquilo que se pensa, pensamentos ruins, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que ela dizia, meu problema hoje são meus pensamentos. Eu penso só coisa ruim. Eu penso em morte. Meu pensamento ele está tomado, meu pensamento, dizia ela, meu pensamento ele está adoecido. Ora, claro que isso vai fazer um efeito na vida da gente. Temos que falar disso, temos que tratar. Então a palavra é essa, que nós nos cuidemos. Deus quer filhos que se cuidem, para que quanto mais felizes, mais alegres, mais produtivos, possam ser filhos que ajudem os outros filhos, né? Eu acho que isso alegra o coração do pai, né? Glória a Deus, aleluia. Cláudia, só tenho que te agradecer, o tempo voa. Voa, né? Mas nem parece que a gente está aqui há meia hora. Parece que a gente está 5 minutos, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, o tempo voa. Muito obrigada, que Deus te abençoe, você, toda a sua família. Amém. Até a sua última geração. Eu recebo. Até o Senhor nos levar. Amém. Para a glória. Amém. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente volta dia 8 de janeiro, se Deus permitir, porque de amanhã até eu voltar dia 8, se assim o Senhor permitir, nós vamos colocar reapresentações, porque tem muitas pessoas que não assistiram. Então eu vou tirar 2 semaninhas só de folga, porque esse ano eu não tirei. E a gente se encontra dia 8 de janeiro, se assim o Senhor permitir. Até lá.